Esse é o quarto e último vídeo da série O que a Psicanálise me mostrou. E no terceiro vídeo eu falei sobre aquele momento chave, lembra? Sobre a catarse que eu tive na psicanálise. Eu falei que logo depois da catarse, eu lembrei da pasta que eu levei pro apartamento quando eu casei. E nessa pasta eu coloquei só o que era necessário levar, documentos importantes, sabe? O resto eu deixei lá na casa dos meus pais. Essa daqui é a dita pasta que estava dentro da gaveta que eu enxerguei durante aquela sessão da psicanálise. Adivinha só o que estava dentro dessa pasta que eu mostrei pra vocês? Olha só que interessante, dentro dessa pasta tava todo o planejamento da minha cirurgia ortognática que foi feito lá em 2017, que era uma possibilidade eu fazer ou não, eu tinha que fazer essa escolha, lembra? E aí dentro dessa pasta tava. Eu encontrei isso daqui. E a questão é, por que é que tava nessa pasta que eu levei os documentos importantes? Era algo que eu já deveria ter esquecido, eu já nem tinha mais aparelho, já tinha tirado, já tinha removido. E isso aconteceu agora, no ano passado, 2020. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Poxa, por que é que eu levei realmente? Por quê? Que dentro da pasta com os documentos importantes que eu necessitaria nos próximos tempos, eu levei esse planejamento. Não tinha muita lógica, né? Eu poderia ter deixado na casa dos meus pais ou até mesmo eu poderia ter descartado. A gente estava em 2020 quando isso aconteceu, de eu fazer a mudança pro apartamento. E o planejamento era lá de 2017, já tinha algum tempo que eu tinha removido o aparelho. Com certeza não foi por acaso que eu levei essa pasta junto com os documentos importantes quando eu saí da casa dos meus pais. E foi bem no meio dessa sessão de psicanálise que eu bati o olho na gaveta, resgatei essa lembrança do que tinha lá dentro. Para você entender melhor o que eu quero dizer quando eu falo sobre o planejamento, eu vou te mostrar algumas imagens que faziam parte desse planejamento. Eu achava que fazer um procedimento por estética jamais seria aceitável na minha vida. Eu conhecia várias pessoas que tinham passado por procedimentos assim, eu nunca tive preconceito. Eu até achava que tinha um resultado bem bonito, bem legal, sabe? Só que quando era sobre mim, nem pensar, eu achava errado, eu achava que eu não ia estar me aceitando como eu era, e eu tinha que me aceitar como eu era. Eu me punia pra caramba. Só de pensar nisso, sabe? O chicotinho, ele tava lá, dele que dele nas minhas costas. Eu achava totalmente supérfluo fazer esse tipo de procedimento. Começou a fazer muito sentido aquela frase que diz assim: o outro é o nosso espelho. Você já ouviu essa frase? Tudo que a gente enxerga nas outras pessoas que incomoda na gente, na verdade tá em nós, não tem nada a ver com a outra pessoa. Então o fato de eu me sentir incomodada com aquela pessoa, que eu acho bem superficial, eu falei sobre isso lá no vídeo 3, lembra? Foi na verdade uma revelação sobre eu mesma, sobre a dificuldade que eu tinha de me permitir desejar algo. No caso, a cirurgia ortognática, que se eu decidisse fazer, seria pra mim um procedimento mais estético do que funcional. Era assim que eu via, sabe? Porque por mais que eu tivesse indicação para corrigir, reposicionar os ossos, eu não tinha certeza de que teria algum problema se eu não fosse fazer a cirurgia. Poderia ser que sim, mas poderia ser que não. Eu não tinha dor. O meu sintoma não era físico, o meu sintoma era emocional. E a raiva mostrava isso. Eu lembro que quando eu olhava a simulação do meu perfil, sabe, vinha um quentinho no meu coração. Eu achava tão lindo, sabe? E não quer dizer que eu não me goste assim. O que acontece é que eu queria melhorar, sabe? Eu queria modificar esse terço inferior aqui da minha face. E agora sim eu entendo que melhorar também pode estar relacionado a algum fator externo. Enquanto a gente tá na Terra, a gente é matéria também, além de espírito. Eu demorei tempo para entender isso e eu tive muito medo de me perder, sabe? Num mundo de aparências que enxerga o ser humano como apenas o corpo físico, sabe? Foi aí que eu decidi pela terceira vez colocar aparelho nos dentes. E hoje eu assumo para eu mesma que eu tenho vontade de ter um sorriso mais aberto. Eu já reconheci a ideia de que o corpo fala e eu via em mim algo fechado na minha face. Eu tenho a vontade, o desejo de colocar o meu sorriso mais pra fora. E eu reconheço isso hoje, sem medo, sem culpa, mas sim com a alma leve, feliz.
eu reconheço a decisão de passar por esse processo cirúrgico. À medida em que eu vou me conhecendo, eu consigo me abrir, falar das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu consigo me expor. E agora eu compreendo que eu quero que o corpo acompanhe esse processo. Hoje, mais do que nunca, eu percebo que tudo que se passa dentro de mim, mesmo que seja em relação às outras pessoas, mesmo que eu associe a isso, continua sendo um conteúdo meu. E na real, nada tem a ver com ninguém além de mim. E eu percebo também que a gente está o tempo inteiro a serviço uns dos outros. Antes de terminar, eu quero dizer aqui que essa não foi a cura para tudo, entende? Sempre vai existir algo a ser revelado. Nós somos um emaranhado de questões e o caminho do autoconhecimento ele não para nunca. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e a gente segue junto por aqui. Um beijo grande no coração.